E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriano Carvalho, sou professor de arte da Rede Municipal de Palmas. Sejam todos bem-vindos a essa videoaula. Nas duas aulas passadas, nós falamos sobre o poder de transformação da música. Também conhecemos o Tambores do Tocantins, projeto cultural coordenado pelo músico Márcio Bela. Hoje vamos entrar em outro tema muito importante quando se trata de preservação da cultura, o patrimônio cultural. Para entender o que é patrimônio cultural, devemos compreender a importância da cultura para a sociedade. O conceito antropológico inclui o conjunto de conhecimento, costumes, hábitos, arte e outros aspectos de uma dada sociedade. É uma noção que funciona como elementos que identificam um povo. A palavra patrimônio vem do latim pater, que significa pai. É um conceito atrelado à noção daquilo que é passado como herança entre as gerações. Portanto, o significado de patrimônio cultural diz respeito a uma herança compartilhada entre os cidadãos, que carrega em si aspectos referentes à identidade daquela sociedade. Mas, afinal, o que é patrimônio cultural? Patrimônio cultural é tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país ou uma pequena comunidade, como arquitetura, festas, danças, músicas, manifestações populares, artes, culinária, entre outros. Os patrimônios culturais oficiais de uma região são escolhidos pelo Estado. No entanto, uma comunidade pode ter um patrimônio cultural que não necessariamente passou pelo reconhecimento burocrático do Estado. O patrimônio cultural é dividido em dois grupos, que variam de acordo com a sua natureza. São eles: patrimônio imaterial e patrimônio material. O patrimônio imaterial é o tipo de patrimônio considerado intangível e abrange expressões simbólicas e culturais de um povo, como as festas, danças, músicas, saberes, costumes, formas de expressão, entre outros. São exemplos de patrimônio imaterial: capoeira, tambor de crioula do Maranhão, frevo, literatura de cordel do Nordeste, carimbó do Pará, festa do Senhor Bom Jesus do Bonfim, na Bahia, ritual Iacua do povo Enauenê Nauê do Mato Grosso. O patrimônio material diz respeito aos bens materiais, ou seja, aqueles tangíveis que podemos tocar de um povo. Abrange museus, monumentos arquitetônicos, igrejas, bibliotecas, etc. São exemplos de patrimônio material: Centro Histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais, Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro, Conjunto Arquitetônico de Paraty, no Rio de Janeiro, Centro Histórico de Olinda, em Pernambuco. Vamos falar agora sobre patrimônios culturais da humanidade localizados no Brasil. É considerado patrimônio cultural da humanidade uma região ou área reconhecida pela comunidade científica de inigualável e fundamental importância para a humanidade. Pode vir a ser um único monumento ou construção, ou conjunto arquitetônico delimitado em uma cidade, vila ou região, ou toda a área. Pode ser uma única caverna, ou vale, ou toda a região devida ao seu valor histórico, arqueológico, natural, ambiental ou um conjunto de todos esses fatores. O órgão internacional responsável pelo tombamento, que é como chamamos a formalização deste reconhecimento, é a Unesco, instituição ligada à ONU, Organização das Nações Unidas. Também se inclui na lista manifestações e rituais, dentre outros. No Brasil, o órgão responsável pelo tombamento de patrimônios culturais é o IPHAN, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A missão do IPHAN é proteger e preservar os bens culturais e históricos do país, com o intuito de promover a permanência desses bens entre as gerações. O IPHAN reconhece no Brasil 14 patrimônios culturais da humanidade, que também são tombados pela Unesco. São eles: Centro Histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais,
Centro Histórico de Olinda, em Pernambuco. Ruínas de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. Centro Histórico de Salvador, na Bahia. Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, em Minas Gerais. Brasília, no Distrito Federal. Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí. Centro Histórico de São Luís, no Maranhão. Centro Histórico de Diamantina, em Minas Gerais. Centro Histórico de Goiás, no Goiás. Praça de São Francisco, no Sergipe. Paisagens Cariocas, no Rio de Janeiro. Pampulha, em Minas Gerais. E Cais do Valongo, no Rio de Janeiro. Já que estamos falando de patrimônio cultural, vamos conhecer também alguns patrimônios culturais mundiais. A Organização das Nações Unidas para a Ciência e Cultura, a Unesco, criou em 1972 a Convenção do Patrimônio Mundial com o objetivo de promover a preservação dos bens culturais, históricos e naturais da humanidade. Há uma lista com mais de 1000 localidades espalhadas ao redor do mundo. Vamos conhecer alguns deles a seguir. Taj Mahal, na Índia. Grand Canyon, nos Estados Unidos. Machu Picchu, no Peru. Havana, em Cuba. Pirâmides de Gizé, no Egito. A Grande Muralha da China. Centro Histórico de Roma, na Itália. Acrópolis de Atenas, na Grécia. Catedral de Notre-Dame, na França. Tem muito lugar bonito e importante mundo afora. Encerramos aqui nossa videoaula. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima.